pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Pequenos Incêndios por Toda Parte, da autora Celeste Ng. Eu recebi esse livro da editora Intrínseca e também o convite de vir aqui no canal contar pra vocês o que eu achei dessa história. Eu não li ainda o outro livro que foi lançado pela Intrínseca também dessa mesma autora, que é o Tudo Que Nunca Contei, mas pretendo ler agora que eu já gostei bastante da escrita dessa autora, de como ela contou essa história. Mas vamos então ao enredo dessa história. Esse livro vai começar então com um incêndio. Na verdade, a gente já vai associar logo ao título do livro, né? Pequenos Incêndios por Toda Parte, porque a gente começa vendo uma mansão no bairro de Shaker Heights pegando fogo. Porém, foram colocados pequenos incêndios em cada cômodo, né? Os bombeiros encontraram vários pequenos incêndios tomando conta da casa. A gente não sabe ao certo, ou pelo menos não tem certeza de quem foi o culpado por esse incêndio, mas ao longo do livro a gente vai entender um sentido um pouco mais figurativo, mais simbólico para esses incêndios, que na verdade ao longo do livro a gente vai associar mais com o comportamento de vários personagens aqui, as situações pelas quais eles passam. Mas vamos conhecer então as histórias que se entrelaçam nesse livro. A gente vai conhecer algumas famílias, mas dentre elas as principais são a família da Mia, que na verdade é a mãe, né? Então nós temos a Mia e a Pearl, e também a família dos Richardsons, que são uma família rica desse subúrbio. Eles moram em uma mansão, né? E nós temos a mãe, a senhora Richardson, o pai e os 4 filhos, que têm mais ou menos aí a idade também da Pearl, que é uma adolescente. E todos eles têm personalidades muito distintas, assim, e também muito diferentes da Pearl, por conta talvez do estilo de vida, da criação. A Pearl, na verdade, viveu a sua vida toda se mudando de cidade em cidade, porque a mãe dela é uma artista, ela é fotógrafa, porém ela não consegue viver desse trabalho. Ela precisa ter trabalhos em restaurantes, lanchonetes, trabalhos de meio período, e com esses trabalhos ela consegue pagar ali o essencial de aluguel, alimentação, né, as contas básicas, e o que ela precisa também para trabalhar como fotógrafa. Só que dessa vez é diferente. A Mia promete pra Pearl que agora elas vão criar raízes, elas vão realmente morar ali naquela cidadezinha e não vão ficar mais se mudando à torta e à direita. E a Pearl então começa a finalmente fazer amigos na nova escola, começa a se enturmar um pouco. Ela acaba fazendo amizade com o Moody, que é justamente o filho da proprietária daquele apartamento onde elas estão morando, que é a senhora Richardson. E aí que a gente começa a conhecer essa família, que é a família dos Richardsons. Eles têm 4 filhos, né? O Moody é tipo o segundo mais novo, se eu não me engano, e ele realmente é um menino que tem muito a ver com a Pearl, por ser também um menino que gosta muito de ler, que gosta de poesia, que é um pouco mais na dele, que toca violão e tal. E a Pearl é uma menina um pouco mais séria mesmo. Ela inclusive é super inteligente, assim, ela sempre ganha bolsas de estudos e ela acaba fazendo amizade com esse menino. Através dele ela vai conhecer toda a família dos Richardson, ela vai conviver ali em meio a eles, na família deles, na casa deles, ela vai passar muito tempo lá com eles, e com isso ela também vai acabar tendo ali uma quedinha pelo irmão do Moody, que é o Trip, que é um menino que é tipo o arrasador de corações da escola, sabe? Ele é atleta e tal, super descolado. E ela também vai fazer amizade com a Lexi, que é super popular, que tem uma melhor amiga, que tem um namorado, que é uma menina que as pessoas gostam muito na escola. E ela só não vai se aproximar tanto da filha mais nova, que é a Izzy, que é, digamos, a ovelha negra da família, assim. Ela é quem causa confusão, ninguém gosta dela, ela acaba ficando sempre muito sozinha, e ela acaba sempre na detenção na escola, porque ela apronta muito. Então, na verdade, todos esses irmãos da família Richardson são muito diferentes entre si, e ela vai ter um envolvimento diferente com cada um deles, e a partir desse envolvimento a gente vai ver vários temas aí pra discussão sendo desenrolados também. Além dessa situação da mudança da Mia e da Pearl pra essa cidadezinha que é tão perfeita, digamos assim, cheia de mansões, que é de pessoas realmente que têm uma condição financeira muito boa, os jardins estão sempre aparados, a grama aparada, super verde, tão diferente da realidade da Mia e da Pearl, né? Elas só conseguiram de fato alugar esse apartamento porque a proprietária, né, que é a senhora Richardson, cobra um valor super barato, já considerando que ela tá fazendo uma caridade, assim. Elas conseguem morar nessa cidade, a Pearl consegue estudar nessa escola devido a uma bolsa de estudos, mas o estilo de vida delas, a forma como a Mia criou a Pearl é super diferente, né, de todos os conceitos de moral e de bons costumes, assim, daquela região, né. E isso acaba incomodando um pouco a senhora Richardson também com o tempo, né, com a convivência com a Pearl também. E aí é que a gente vai ver desenrolar a segunda trama da história, que é a curiosidade da senhora Richardson com a Mia, que vai levar ela a fazer uma série de pesquisas sobre o passado da Mia, que nos é revelado aos poucos ao longo do livro através de flashbacks. Então a gente vai entender um pouco sobre a vida da Mia antes dela ter a filha e como foi pra ela tomar essa decisão de viver a vida dessa forma, viajando o tempo todo, se mudando o tempo todo, sem criar raízes, sem ter contato com outros familiares e tal. E a gente também vai acompanhar durante a história uma outra situação que vai se desenrolar, que é a adoção de uma bebê chinesa que é encontrada
encontrada na frente de um corpo de bombeiros e a assistente social deu a guarda dessa bebê para uma família dali de Shaker Heights que estava já há muitos anos procurando uma criança para adotar. Eles não conseguiam engravidar e essa criança parece ter caído dos céus para eles. Porém, alguns meses depois, a mãe verdadeira dessa bebê aparece e reivindica os seus direitos sobre a criança. E isso vai dividir opiniões ali, assim, dos mais extremos pontos. Então a gente vai ter essa discussão, né, durante todo o livro de com quem que essa criança deveria ficar, se com a mãe verdadeira ou com a família adotiva, mesmo sendo de culturas completamente diferentes, né? Como ficaria esse choque cultural para bebê. Então tem muita coisa a ser discutida nesse livro, principalmente com relação às questões familiares, às questões especialmente da maternidade. A gente vai ter aqui a maioria das protagonistas femininas passando por dilemas maternos, assim, de com quem a criança deveria ficar, ou então como criar melhor os seus filhos, né? A gente vai ver ideais, assim, entrando em conflito, em choque, estruturas familiares diferentes e por que uma seria mais correta do que a outra. É bem interessante essa discussão, mas em alguns momentos eu até senti que a autora se perdeu um pouco porque tem muita coisa pra ser falada e são muitos pontos delicados a serem discutidos e às vezes a gente sente vontade de se aprofundar mais em um tema ou outro. A gente tem aqui, por exemplo, temas como aborto também sendo tratados, então tem muita coisa e eu imagino que vocês devem estar preocupados se eu vou dar spoiler ou não, mas não se preocupem porque realmente eu não estou dando detalhes da história porque tem muita coisa, como eu falei com vocês. Mas é uma história que realmente vale muito a pena pelas reflexões que ela proporciona. Eu gostei bastante da escrita da autora, eu acho que apesar de ela talvez correr em alguns momentos por conta da quantidade de temas aqui trabalhados, ainda assim eu consegui me envolver demais aqui com esses personagens. Eu achei que a autora soube equilibrar muito bem aqui tanto as temáticas quanto as personagens, as idades das personagens, porque a gente tem perspectivas aqui diferentes, né? A gente tem a perspectiva dos adultos e das crianças, dos adolescentes, enfrentando os mesmos conflitos. Então achei sensacional essa dimensão que a autora trouxe pra história e, gente, realmente gostei bastante do livro. Não foi um livro que eu terminei, assim, super empolgada, mas é um livro que vai te levando, assim, na história, de certa forma, com um ritmo mais lento, mas trabalhando coisas que realmente são muito importantes e que fazem a gente ficar pensando muito durante toda a história. Com certeza indico pra vocês aí, principalmente se vocês gostam dessas temáticas, e me lembrou muito os livros da Liane Moriarty, que tratam muito dos mesmos temas e que eu gosto pra caramba também. Então fica aí a minha dica, se vocês gostam desse tipo de livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado de saber o que eu achei do livro. Deixe o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Novela Literária. Eu vejo vocês então em um próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau!